Aham, ao vivo. Vamos aguardar aqui o doutor. Só um minuto, o doutor já vai. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, os colegas que já estão entrando. Nós estamos aqui nos preparativos iniciais da live. O Dr. Alberto Gentil deve entrar dentro dos próximos instantes. Pode convidá-lo, doutora. Ótimo. Pedroso, certo? Isso mesmo. Olá, Dr. Alberto Gentil. Olá, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Alegria estar com o doutor hoje, nessa noite. Pois bem, já que o nosso convidado ilustre ingressou na live, vamos dar início aos trabalhos. Já inicialmente agradecendo toda a disponibilidade do Dr. Alberto Gentil, não somente hoje, mas no decorrer de todo esse ano, por tamanha colaboração conosco. Foi sensacional o período em que aconteceram também os encontros presenciais. Eu estive lá no de Marabá, foi uma alegria encontrá-lo e contar com toda a sua simpatia e gentileza. E vamos aqui dando início. Quer dizer, simpatia, gentileza e vasto conhecimento, né? Porque faz Imagina. a gente aprender sem sentir, o que é um traço notório da pessoa que, além de ter o dom de ensinar, tem domínio muito grande sobre os assuntos que se dispõe a abordar. Então, é uma alegria, é uma honra, inclusive, estar aqui. Nunca imaginei que um dia eu estaria numa live com o professor Alberto Gentil. É um momento histórico na minha vida, isso. Zerei a vida, zerei 2024, pode acabar o ano, já está tudo certo. E agora, fazendo o início mais oficial, sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Notas e Registros na Prática, da Noreg Pará, Institutos Membros. Hoje, considerando que a live trata da atribuição de protesto de títulos, fica aqui um agradecimento especial ao Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil, Seccional Pará, aqui representado pelo seu presidente, Dr. Eleandro Granja. Eu agradeço, em nome da Noreg, todo o apoio que o Instituto tem nos dado, a colaboração no decorrer dos anos. Eu sou Luísa Jung, diretora de comunicação da Noreg Pará, e também atualmente estou diretora do IEPTB, e muito contente em dividir esse espaço com todos vocês hoje. Esse projeto, Notas e Registros na Prática, é uma iniciativa da diretoria acadêmica da Noreg e é voltado à atualização e capacitação dos tabeliães, registradores, colaboradores dos cartórios, advogados, estudantes de direito e demais profissionais conexos à nossa atividade, como contadores, etc. Professor Alberto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço por aceitar mais esse convite e deixo aqui a abertura para a sua fala inicial e aí depois a gente já inaugura a fase das perguntas. Fique à vontade, doutor. Doutora Luísa, muito obrigado pelas palavras, pela gentileza. Para mim foi uma grande alegria todo esse ano de 2024, as oportunidades presenciais e online que eu tive junto com todos das associações, todos os institutos que compõem a Noreg. Fico aqui na palavra da nossa representante maior da Noreg, os meus agradecimentos na pessoa da doutora Luísa a todos da direção, a doutora Moema, a todos que participaram não só das jornadas presenciais, mas também online. Peço desculpas pelo atraso, realmente hoje aqui em São Paulo a gente estava com trânsito acima do normal e aí tivemos um atrasozinho, o qual eu já peço desculpa e me penitencio por ter feito aí alguns esperarem um pouco mais, mas eu espero de alguma forma poder compensar com as perguntas, sei que são várias as questões, mas que eu possa de alguma forma com as perguntas recebidas aí retribuir um pouco do carinho, tentando achar algumas respostas para quem sabe transmitir algum conhecimento. Tá certo. Muito obrigada, professor.
E quanto ao atraso, eu digo por mim, acho que eu acredito que eu represento todos quando eu digo que a gente esperaria mais para poder ter sua presença Ah, hoje muito aqui. Então, obrigado. é uma alegria, é um momento, um período significante de atraso. Vamos seguir com toda alegria e energia. Pois bem, ao longo das últimas semanas, a gente recebeu perguntas via Instagram sobre o tema dessa live. Foram várias as perguntas. Como a gente tem um tempo limite de live, nós selecionamos algumas e outras serão respondidas gradualmente por meio do Instagram da Noreg. Se a sua pergunta não tiver sido respondida hoje, você perceber que nas próximas semanas você não encontrou a resposta dela no nosso Instagram, você pode reforçar por meio da DM, que a gente sempre tem a alegria de responder. Pois bem, a primeira pergunta, que foi muito recorrente aqui, nós abrimos inclusive para os usuários do serviço, que são pessoas que também a gente precisa instruir, já que eles são os mais importantes, a gente existe por eles, né? A gente existe pelo usuário. Perfeito. Então, a gente deu abertura para que acontecessem essas perguntas e ainda que às vezes para algum registrador ou tabelião possa talvez parecer uma pergunta simples, mas para muita gente ela é fundamental para esclarecer pontos essenciais da nossa atividade. A primeira pergunta seria como pagar o título? Doutor Alberto, deixo aberta aí É, a resposta. essa é uma pergunta interessante, porque uma vez que tenha ocorrido a efetivação do protesto e, portanto, a inadimplência de uma dívida tenha sido devidamente tornada pública e, portanto, todos os seus efeitos aí para fins de concessão de crédito e, às vezes, a própria gestão pessoal e empresarial encontram-se embaraçadas, né? Seja na concessão de crédito na pessoa física ou mesmo na gestão empresarial, a pergunta que fica é como é que eu faço para pagar? E uma vez pago, o que eu faço com isso? Na verdade, o que tem que ser feito por parte do devedor é entrar em contato com o credor para que realize o pagamento pós-protesto da dívida pendente e apresente uma carta de anuência do credor indicando e demonstrando a inexistência do débito pendente. Com base nisso, mais regular o pagamento dos emolumentos ao nosso tabelião de protesto, nós teremos a baixa do protesto sendo realizada pelo devido delegatário da serventia que contava com aquele protesto apontado. Então, essa é a solução, é procurar o nosso credor e realizar o pagamento para que tenhamos, então, a baixa do apontamento feito junto à serventia do protesto. Perfeito, doutora, é exatamente isso. Inclusive, fica aí a orientação para os usuários procurarem os cartórios, fazerem a consulta, primeiro no Pesquisa Protesto. Isso é importante, super importante. Adorei essa dica. Eu até ia falar, por favor. Eu acho que isso é realmente de utilidade pública, o como consultar. Então, por favor, doutora Luísa, fique à vontade. Perfeito. Então, nós temos o Pesquisa Protesto do Instituto de Protesto, é pesquisaprotesto.com.br. É um endereço muito simples. O usuário coloca ali o CPF e consegue ver se tem um protesto no nome dele. E o importante disso é porque muitas vezes nós temos anuências acumuladas no nosso sistema. Vários credores já enviaram anuência, então o protesto estaria pronto para ser baixado. Mas nós precisamos pelo princípio da rogação, a gente precisa da iniciativa do devedor e também do pagamento dos emolumentos para que a gente faça a baixa do protesto, para que a gente proceda ao cancelamento. Então, às vezes, a pessoa ainda está com o nome dela maculado, o nome está protestado, sem necessidade, porque a anuência já está disponível, era só ela acertar com o cartório, e a maioria dos cartórios, como é o nosso caso aqui, eu acredito que vários aqui do Pará nem demandam mais comparecimento ao balcão. Às vezes você manda uma mensagem de WhatsApp ao cartório, um canal de comunicação, já recebe um boleto, paga os emolumentos, já cancela e resolve sua vida sem precisar sair de onde você está. E uma E a... questão importante nisso, até seguindo nessa linha, peço desculpa pela abrupta interrupção, Imagina, mas eu acho que é importante também que o credor tenha a ciência de que ele não precisa desembolsar valor algum para que ele busque esta
solução que é procurar a serventia do protesto para devido ao apontamento de um título para fins de realização do protesto. Essa é uma questão que eu reparo que sempre é feita. O usuário sempre fica na dúvida. Poxa, mas eu tenho aqui um título não pago. Será que eu preciso desembolsar alguma coisa para levar esse título a protesto? E a resposta é não, não precisa. É importante, eu acho, esse esclarecimento, porque muitos credores, às vezes acanhados ou na dúvida de o que fazer com uma dívida não paga, inadimplente e que pode sim ser acionado o protesto sem qualquer custo. Essa é uma questão importantíssima. Não sei se era uma das questões, mas é uma das questões importantíssimas. Sensacional, é perfeita a colocação, o gancho, inclusive, porque foi a conexão ideal com uma das perguntas que seria próxima aqui na live, que seria se precisa pagar para protestar. Então, o doutor Alberto Gentil já fez essa conexão com mulher muito peculiar, ensina sem a gente sentir. Então, já ficou claro, esclarecida a resposta a essa pergunta, que é não precisa pagar para protestar. O credor não desembolsa nada atualmente. Todo o custo do procedimento de protesto fica condicionado ao êxito. Ou seja, só se o cartório conseguir recuperar o crédito do credor, de modo que o devedor pague a dívida, é que ao final haverá a cobrança pelas custas e essa cobrança direcionada ao devedor. Quem paga todas as custas do procedimento é aquele que ensejou a necessidade de início. Foi o devedor que, em algum momento, por alguma razão, não pagou, tornou necessário que o credor acionasse o cartório e, ao final, nada mais justo de que ele pague as custas pelo procedimento que teve ser instaurado em virtude da inadimplência. Então, já superamos mais uma pergunta na live, muito produtiva até o momento. Excelente. A outra pergunta seria se o protesto caduca. Essa pergunta ela é muito legal. É uma pergunta que eu recebo de formas diferentes, de diversas pessoas, em momentos distintos, mas sempre atrelado a... Bom, uma vez realizado o protesto, ele tem prazo para ficar em vigor, vigente, seus efeitos se perpetuam no tempo, até quando, como isso funciona? Eu acho essa pergunta muito pertinente e vale a pena aqui alguns esclarecimentos iniciais. Primeiro ponto é a gente entender o propósito do protesto por excelência, que é efetivamente essa publicização do inadimplemento de uma dívida não paga, que mantida nesta situação, ou seja, não ocorrendo o pagamento, perpetuam-se os efeitos no tocante ao protesto realizado. Assim, mesmo que tenhamos o decurso do prazo prescricional para pagamento, o protesto continuará existindo e os seus efeitos também. Até porque nós temos que lembrar, e alguns julgados do STJ nos remetem a isso, que a dívida continua existente. Nós sabemos, e não nos aprofundando na questão de direito pura, mas tentando realizar um serviço de cunho social também na explicação, a gente sabe que a dívida não paga, após determinado período, ela perde a sua possibilidade de cobrança, mas ela não deixa de existir. O débito continua existente. Em razão disso, o protesto continua-se rígido, perfeito, até que ocorra o pagamento. Bom, mas uma vez prescrita a dívida, e portanto, não teríamos mais mecanismos passíveis de utilização para a cobrança judicial. Pode a parte ingressar com uma medida judicial com o propósito de que aquele protesto não gere mais efeito. Lembrando que o Serasa, decorrido o prazo prescricional, muitas vezes já faz a não localização mais automática da existência daquele débito pendente. Mas o protesto encontra-se perfeito e ele deve ser de maneira rígida mantido, porque absolutamente encontra-se em consonância com a lei e com a jurisprudência do país. Excelente, doutor. Perfeito. Muito bem colocado. Sem
sem informações a adicionar. Muito completa a resposta. E aí, já colocando aí um gancho, que eu acho que já foi respondido de uma certa forma, mas às vezes o usuário não extraiu, seria: posso protestar uma dívida com mais de 10 anos? Então, essa é uma outra pergunta bem interessante. Eu tenho um título, e eu acho que a pessoa que solicitou, que encaminhou a pergunta, ela coloca esse prazo de 10 anos, eu vou tentar ser um pouco mais amplo, como um prazo de prescrição. A dívida está prescrita, porque nós temos prazos reduzidos prescricionais, então não necessariamente precisa ser 10 anos. Mas pensando numa dívida prescrita, ela admite o protesto? Eu acho que essa talvez seja uma pergunta mais ampla. Se nós formos olhar os requisitos formais no tocante ao protesto, nós vamos perceber que a questão da decadência e da prescrição não são requisitos que são passíveis de qualificação pelo tabelião de protesto. Ou seja, uma dívida prescrita, uma dívida que já decaiu, ela admite o protesto. A jurisprudência, ela vem caminhando numa verificação necessária e norteadora para o tabelião que devemos ter o cuidado para que não ocorra uma contrariedade à compreensão do direito, o abuso do direito, o exagero na iniciativa por parte do nosso credor de simplesmente realizar um apontamento inócuo com o propósito de prejudicar o devedor indevidamente. Então, assim, ainda que a lei dispense, salvo engano, no seu artigo 9º, né, a 9492 de 97, não cabendo, né, ao tabelião investigar, né, a ocorrência da prescrição ou da caducidade, há uma preocupação muito grande com o exame da boa-fé, com o exame do abuso do direito, que seria um motivo razoável para que o tabelião não realize o protesto. Mas por isso que até para complementar, eu sou suspeito para falar da atividade extrajudicial, não só porque é uma matéria que eu gosto muito de estudar, mas pelo carinho que eu tenho pelos profissionais envolvidos na área. Mas eu acho muito interessante quando a gente tem esses questionamentos, e esses questionamentos atrelados à atividade extrajudicial, que para alguns ainda é um universo desconhecido. Eu acho que a gente precisa pensar e refletir a atividade extrajudicial como um braço forte, útil e indispensável de prestação jurisdicional, de concretização de direitos e obrigações do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele trabalha com processos que envolvem duas matérias, litígios e problemas. Os litígios sempre ficarão a cargo do juiz decidir no caso concreto. Mas o que a gente vem verificando nos últimos 15 anos, e oxalá isso continue dessa forma, é que atividades que envolvem problemas sem litígios, elas vêm sendo desjudicializadas. Vem ocorrendo uma extrajudicialização dessas tarefas. E cada vez mais isso vem acontecendo. Eu acho que uma forma, talvez, a elucidar o que eu estou dizendo dentro da seara do protesto é o próprio provimento 72, aqui um pouco de saudosismo, porque nós sabemos que todos os provimentos do Conselho Nacional de Justiça foram unificados no Código Nacional do Foro Extrajudicial, mas o provimento 72 que fala das medidas de incentivo à quitação e renegociação das dívidas protestadas, levando ao protesto mais uma ferramenta e uma ferramenta prévia da conciliação e mediação para que a gente tenha soluções amistosas de quitação de débitos pendentes. Uma questão muito importante e interessante. Nós temos o tabelião de protesto envolvido na solução do débito pendente e, mais do que isso, no resgate financeiro do devedor, muitas vezes, para que ele retome com fôlego a sua retomada no mercado de consumo. Porque a gente sabe que com um título protestado, ele dificilmente terá crédito em instituições financeiras,
no varejo, grandes lojas e assim por diante. Então, nós também pensando, e nós na compreensão de Estado, né, Poder Judiciário, mas aí englobando todos nós, efetivamente que trabalhamos na atividade jurídica, verificamos essa necessidade de trazer o devedor de maneira saudável para o mercado de consumo novamente. E aí, possibilidades de parcelamento, possibilidades de desconto para pagamento à vista de valores pendentes, podem ser negociados, inclusive com o auxílio indispensável técnico e de excelência do tabelião de protesto. Fantástico, doutor. Já complementou com um provimento sobre a negociação, que de fato merece ser divulgada, é uma iniciativa que foi muito festejada por todos nós. E eu agradeço pela sua sempre presente disposição em A gente divulgar precisa mecanismos melhorar a tão Constituição, né, fundamentais. doutora? O 236 da delegação está muito afastado das funções essenciais da justiça. É um artigo que precisava ser realocado lá próximo do 127, 128, 129, quando a gente fala em Ministério Público, Defensoria e Advocacia. É lá que a gente tem que encontrar o delegatário do Serviço Extrajudicial, pelo papel indispensável que ele hoje tem na sociedade brasileira. Sensacional, agradeço imensamente o reconhecimento e reforço aqui o nosso reconhecimento ao seu trabalho, ao trabalho do Poder Judiciário, que também é um grande parceiro nosso, tanto em instrução, por meio das correições, orientações. Então, é muito gostoso a gente trabalhar com essa sinergia. E outra pergunta seria, a transcrição da pergunta é, consegue parcelar dívidas em protesto? Então, conseguimos parcelar dívida mediante a composição de credor e devedor, e isso pode ser feito com a intermediação do próprio protestador, ou pode ser feita numa negociação, numa transação realizada, credor e devedor diretamente. Possíveis parcelamentos, descontos à vista. Claro que esse acordo pode ou não envolver o pronto cancelamento da dívida perante o cartório de protesto ou não. Aí são ferramentas de negociação que podem ser utilizadas pelo devedor e pelo credor com o auxílio ou não do protestador. Na minha opinião, é sempre importante a gente ter um profissional técnico, um profissional extremamente capacitado e imparcial, que pode auxiliar nessas negociações. É muito comum que credor e devedor, no momento em que pendente a dívida, não consigam enxergar possibilidades de fracionamentos do débito, possibilidades de quitação que não seja o pagamento de 10 de maneira a se quitar 10 integralmente. E às vezes criar um fluxo de pagamento parcelado também é uma boa saída. Percebo isso até na esfera judicial, como eu realizo alguns acordos de quitação de débitos em que as primeiras parcelas são de valores menores e progressivamente as parcelas vão subindo aí gradativamente para que a gente possa atender um lado, o credor, que tem por objetivo receber aquilo que é devido, e o outro lado, o devedor, possibilitando a oxigenação para que ele possa, com crédito facilitado, quitar os débitos pendentes. Então, a gente pode ter uma série de fracionamentos. A gente pode ter desconto à vista, a gente pode ter o parcelamento em parcelas fixas de um determinado valor, ou a gente pode ter parcelas menores no começo e parcelas maiores no final, ou ao contrário, uma entrada maior e um parcelamento mais suave. Só que essa é uma visão que o protestador tem de maneira muito tranquila, mas que às vezes o credor e o devedor não enxergam na prática. Então, o auxílio, não só diante dessa ferramenta administrativa que é o provimento 72, mas de um auxílio técnico capacitado, eu acho que a gente pode, sem dúvida alguma, desenvolver bastante a economia nacional. E a gente conta com o serviço extrajudicial para isso, né, em todas as suas especialidades. Sensacional, doutor. E uma informação que eu considero interessante também
é que os emolumentos para cancelamento de protesto, nós também temos autorização para parcelar. Existe o provimento do CNJ que regulamenta isso também. E aí os custos inerentes ao parcelamento são repassados ao usuário, no seguinte sentido: quando você usa aquela maquininha ali, o usuário vai passar o cartão de crédito, a maquininha ela vai, a instituição financeira que faz a gestão daqueles pagamentos, quando há um parcelamento, às vezes ela coloca uma taxa de juros ali dependendo do contrato da instituição, e essa taxa de juros seria repassada ao usuário, mas ainda assim, na nossa visão, é uma opção vantajosa, porque às vezes ele está com 30 protestos ativos, ele precisa arcar com o custo de cancelamento, ele já conseguiu todas as cartas de anuência, ou seja, ele já conseguiu fazer o mais difícil, que é o trabalho homérico de pagar todos os credores que ele estava devendo. Ele não está devendo mais nem credor. Agora ele só precisa pagar os custos de cancelamento do protesto no cartório. Essa, a princípio, é a parte mais fácil e é sempre também o menor custo. Mas, às vezes, acumulado ali, como eu mencionei, 30 protestos, fica um pouco puxado para ele pagar à vista. Então, ele pode parcelar, e aqui no cartório mesmo, na nossa experiência, nós parcelamos em até 10 vezes para o devedor o custo de cancelamento de protesto. E aí isso também viabiliza a atividade econômica na medida em que ele consegue fazer os cancelamentos, deixar seu nome limpo, falando de forma bem clara, para conseguir retomar sua atividade, seu crédito no mercado. E a última pergunta que foi selecionada, que daria tempo da gente responder aqui na live, porque as lives, pessoal, elas têm o objetivo de ser rápidas e dinâmicas, para que também não fique aquela coisa cansativa, né? Quem, quem algum dia não participou de uma live na pandemia que durou 3 horas? Então, assim, acho que todos nós temos um trauma compartilhado disso. Então, as lives do projeto Notas e Registros na Prática, elas têm uma duração limitada para serem rápidas, para ser ali aquela pílula de aprendizado e depois cada um seguir com a sua rotina. Então, a última pergunta selecionada para o dia de hoje seria: é possível desistir do protesto? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, só fazendo aqui uma breve emenda, um aditamento em relação ao que eu disse. A gente encontra essa possibilidade de parcelamento, inclusive dos emolumentos, não só por regramento administrativo, mas no artigo 30 da 8935 de 94, a gente tem a possibilidade de parcelamento previsto em lei. Então, utilizem essa possibilidade. Essa é uma ferramenta interessante. Eu posso desistir efetivamente da realização do protesto já firmado? Sim, eu posso. Devidamente recolhidos os emolumentos, o cancelamento ele pode ocorrer. É claro que esse cancelamento pode ocorrer por iniciativa do devedor, que após a quitação e carta de anuência apresenta tal instrumento para eliminação, cancelamento do protesto, mas a gente pode ter também por desistência do próprio credor, uma vez que ele já tenha feito alguma outra transação, tenha feito qualquer outro acordo e se comprometeu a realizar a baixa daquele protesto realizado, já devidamente lavrado. Então, esse ato administrativo, ele pode ser também solicitado pelo credor. E eu sei que essa era a última pergunta, mas a gente vai ter, após a nossa live, um sorteio de um dos livros aqui que eu tive a oportunidade de escrever ou participar de alguma forma na coordenação. A gente vai, nos meios de comunicação e nas redes sociais da Noreg Pará, a gente vai dar o caminho das pedras para quem quiser concorrer ao livro. Então, por favor, fiquem aí com a gente até o final e acompanhem depois mais informações para que a gente possa ter esse sorteio de maneira exitosa. E aí eu encaminho com o maior carinho do mundo o livro para o nosso sorteado vencedor. Doutora Luísa, por favor, palavra da senhora. Fantástico. Estou na torcida aqui já pelo sorteio, já quero. A gente vibrou muito aqui no cartório. A minha substituta ganhou um livro num dos sorteios que teve no decorrer desse ano. Ela ganhou, a gente vibrou muito. A gente tem até filmado a comemoração. Mas, enfim, é muito gostoso esse momento dos sorteios também. A gente encerra aqui, a princípio, as perguntas e respostas, frisando que
quem não teve a sua pergunta respondida, ou quem às vezes está aí nos comentários colocando algumas perguntas que eu já vi que foram pontuadas, elas serão tratadas no Instagram da Noreg no decorrer das semanas, e nada impede de você reforçar via DM conosco, porque é sempre uma alegria trazer esclarecimento e trazer informação para os usuários e profissionais do direito. Eu agradeço mais uma vez a participação do nosso excelentíssimo doutor Alberto Gentil. É sempre uma alegria trabalhar com ele. Ele sempre está aí trazendo essa paz, essa leveza, transmitindo conteúdo de forma muito sólida, muito robusta e, ao mesmo tempo, com uma didática que é raro da gente encontrar. Por isso, na minha visão, é sempre um privilégio quando a gente pode ter acesso a algum conteúdo promovido pelo Dr. Alberto Gentil, porque, de fato, a gente tem certeza que vai sair dali com um valor agregado. A gente recebeu um conteúdo de valor ali naquele momento. Então, eu agradeço mais uma vez a seu empenho, dedicação e a leveza que você sempre traz para os momentos que a gente compartilha. Agradeço também a diretoria da Noreg, diretoria acadêmica, pela iniciativa desse Notas e Registros na Prática, achei muito legal, foi o que possibilitou também eu viver esse momento existencial de uma live com o professor Alberto Gentil, então fica o agradecimento à diretoria acadêmica. A gente convida o público a acompanhar as próximas ações da associação da Noreg, que serão divulgadas nas nossas redes sociais e no website. E entre as ações, temos aí que reforçar também, é importante reforçar o sorteio, porque eu acho que ninguém quer ficar de fora. Então, por meio do Instagram, teremos instruções para participação. E eu abro aqui a palavra para o excelentíssimo doutor Alberto Gentil. A fala é sua, doutor. Obrigado. Olha, eu quero agradecer. Eu acompanhei aqui algumas pessoas que foram entrando, vi que todo o pessoal da diretoria da Noreg Pará, de alguma forma, passou e deixou algum recado carinhoso. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande, a recíproca é verdadeira. Vocês moram no meu coração. 2024 foi um ano muito especial para mim. Foram várias idas ao Pará, em dias diferentes, em lugares distintos. Eu sempre fui acolhido com muito carinho, fico realmente muito grato e emocionado por absolutamente toda a acolhida que foi providenciada em cada um dos lugares, os detalhes cuidados. Para mim é uma alegria, espero que a gente possa ter um 2025 ainda mais feliz, ainda mais próximo. Contem comigo sempre, não só nas lives, nos eventos presenciais, mas também com sorteios, com qualquer iniciativa que a Noreg Pará tenha em mente para o próximo ano. Eu sempre serei ali um soldado muito diligente e devotado para que o sucesso pretendido seja de alguma forma alcançado, e se eu puder fazer a diferença na vida e na caminhada de alguém, eu vou ficar muito feliz com isso. Muito obrigado, doutora Luísa, foi uma alegria muito grande. Espero que possamos aí nos revermos em breve no próximo ano. Então, gratidão profunda a absolutamente todos da Noreg Pará. Foi uma alegria muito grande. Deixo aqui a incansável Natália, todas as vezes, em todos os eventos, ela estava lá cuidando de tudo. A pedra tá comigo. Ah, a pedra tá guardada aqui comigo. Foi um presente carinhoso que eu ganhei. A pedra tá comigo guardada aqui, especial. Então podem deixar que está comigo aqui guardado. Eu fiquei muito feliz. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor. Realmente, a Natália foi uma guerreira incansável nesse Tinha toda ano, uma em todos os equipe, mas ela estava em encontros. todas. Estava em todas, estava em todas. Foi muito marcante a dedicação dela. Enfim, nos bastidores ela estava ali também, dedicada intensamente, dia e noite, madrugada, mandava mensagem. Ela não parava para garantir que tudo acontecesse da melhor forma Não, possível. Então, é os queridos, muito. a diretoria toda, absolutamente todos aqueles que participaram, eu confesso que assim fico muito grato a todas as especialidades, notas, registros, foram momentos aí inesquecíveis que eu vou levar para a vida. Muito obrigado. Agradecimento
imenso de coração mais uma vez. E nesse clima de gratidão, de alegria, a gente conclui a live de hoje e conclui também o projeto Notas e Registros na Prática desse ano 2024. Agradecemos também o empenho e participação de cada um que se engajou, seja comparecendo presencialmente ou participando por vídeo desse projeto, porque o projeto acontece para o público, né? Para os associados, para os usuários. Então, o engajamento e participação de cada um também foi marcante, porque o palestrante, o professor se sente prestigiado no momento em que ele vê quanta gente está ali para ouvir o que ele tem a ensinar e para valorizar o trabalho dele. Então, a gente agradece o engajamento de todos. Mais uma vez, agradeço também a nossa presidente Moema Beluso, doutora Moema. Se a gente fala que a Natália é incansável, uma pessoa que eu nunca vi cansar é essa doutora Moema. É um trator, a gente chama carinhosamente de trator na nossa classe, porque ela realmente é difícil compreender como ela consegue tanta energia e tempo para tratar de assuntos tão fundamentais para nós. Então, agradeço, mais uma vez agradecendo ao professor Alberto Gentil e desejo também que a gente se veja em breve. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.